Em 2 Coríntios capítulo 12, o grande apóstolo dos gentios afirma ter um espinho em sua carne. Espinho esse que ele denomina ser um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo. E ele chega a pedir a Deus para que seja retirado esse espinho, mas Deus apenas diz: a minha graça te basta. Porém, o que seria esse espinho na vida de Paulo? O que seria esse espinho na carne de Paulo? E por que Deus não retirou esse espinho? O texto, portanto, é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10, como nós já falamos. E dentre esses 10 versículos, o versículo 7 é o que fala mais especificamente sobre o espinho. Olha o que ele diz na parte B do versículo. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. O texto, portanto, como já dissemos, não nos fala tanta coisa. Vai apenas nos dizer que para que Paulo não se exaltasse pelas revelações que ele recebeu, que são descritas nos versículos anteriores, ele recebe, portanto, esse espinho. E esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Até o termo utilizado aqui para mensageiro é anjo, é ângelos no grego. E fala justamente disso mesmo. Fala de um mensageiro de Satanás que esbofeteia Paulo. Esse termo esbofetear está falando realmente de humilhar a Paulo, de fazer ele sentir dores, de dar socos e tapas em sua face. É a maneira que Paulo descreve. Mas nos perguntamos, o que seria esse espinho? O que seria esse mensageiro? Esse assunto, portanto, é tema de diversos debates no decorrer da história do cristianismo e tem diversas interpretações. Para que possamos, de alguma forma, pelo menos tentar entendermos, nós queremos hoje apresentar para você os principais pontos de vista, as principais hipóteses sobre esse assunto, para que você possa ter uma visão sobre o que é o espinho na carne de Paulo. A primeira proposta, portanto, que é uma das mais aceitas entre os pais da igreja e os teólogos medievais, é de que o mensageiro de Satanás, ou o espinho na carne de Paulo, seriam seus oponentes, os seus perseguidores. Paulo, portanto, estaria falando desse espinho porque estaria realmente citando as suas perseguições, o seu sofrimento. E os defensores dessa linha fazem a intercalação do próprio texto em que Paulo fala em 2 Coríntios sobre os seus sofrimentos em capítulos anteriores, e no versículo 10 que ele fala novamente sobre as perseguições. Então, pensadores da patrística defendem abertamente isso, tais como João Crisóstomo, que chegam a dar o exemplo, inclusive, de Himeneu e Fileto, que seriam perseguidores ou teriam sido pedras de tropeço para o apóstolo Paulo. Então, nesse sentido, João Crisóstomo tenta intercalar com textos veterotestamentários, dizendo que Paulo estaria usando essa palavra espinho como um eco, como uma figuração de um termo utilizado no Antigo Testamento, como, por exemplo, lá em Números 35, 33 e 55, aliás, dizendo lá que o texto que os cananeus eram sim espinhos ou farpas para os olhos e para as costas dos israelitas. Ou como, por exemplo, lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 24, em que é apresentado também que os vizinhos de Israel eram sim espinhos para o povo de Israel. Então, essa ideia da defesa de que seriam os perseguidores e a ligação com o termo espinho estariam realmente sendo essas figuras, segundo João Crisóstomo.
O próprio Martinho Lutero também segue esse ponto de vista. O reformador Martinho Lutero diziam que, na verdade, seriam judeus e também gentios que perseguiam o apóstolo Paulo. E Martinho Lutero, ele utilizava inclusive textos, como por exemplo o texto da conversão paulina em Atos, capítulo 9, versículo 16, que fala justamente disso, que o apóstolo Paulo, ele ao ser chamado, ao ter a revelação de Deus, ele também, ali como é dito ali para Ananias, para a revelação para Ananias, é dito justamente que ele teria um ministério de sofrimento. Ele levaria o evangelho para as nações, ele levaria o evangelho da salvação, mas ele teria também um ministério de sofrimento. Então, Martinho Lutero entende que o espinho na carne de Paulo seria essa perseguição. Essa primeira proposta tem pensadores contemporâneos que a defendem, como por exemplo Charles Pfeiffer, como Howard Wolff, como John Rea. Eles fazem a defesa de que na verdade não eram vários perseguidores ou oponentes. Paulo estaria citando um oponente de grande influência, um oponente de grande força, que ele sofreu como um verdadeiro espinho em sua carne, como um mensageiro de Satanás. Bem, essa proposta de ser mensageiros, oponentes, perseguidores ou um perseguidor, ela tem grande força porque realmente tem pensadores de grande nome que a defenderam, como também tem textos bíblicos para serem base dela. Todavia, ela tem alguns problemas. O primeiro delas, por exemplo, é a questão da datação. A ideia de 14 anos atrás, quando se volta no texto, estaria Paulo 9 anos depois de sua conversão, quando Paulo já começou a sofrer perseguição, não 9 anos depois apenas, mas já no início da sua vida cristã. Logo no início, ele já foi perseguido. Segundo detalhe, no livro de 2 Coríntios, Paulo, ele em momento nenhum tem a perseguição como algo que ele fugisse ou que ele precisasse orar para pedir de Deus que retirasse. Desde o início, Paulo sabe que o seu ministério seria um ministério de perseguição. E mais ainda, todos os grandes apóstolos, todos os grandes obreiros, todos os servos de Deus eram alvos de perseguição. Como Paulo estaria orando para que fosse retirada dele a perseguição, quando ele sabia muito bem que era a realidade de todos aqueles que proclamassem o evangelho, era de serem perseguidos. Então não tem sentido de Paulo estar falando ali do espinho da carne ser realmente a questão ali ligada aos seus oponentes, os seus perseguidores, quando na verdade todos os apóstolos e todos os mensageiros do evangelho teriam oponentes e teriam perseguidores. E Paulo, quando ele fala, portanto, do espinho da carne, dá-se muito mais a entender que seria algo pessoal dele do que seria algo que seria genérico, como é a perseguição para todos os cristãos, principalmente no primeiro século. Então Paulo estaria falando de um problema que ele, Paulo, tinha, e não de um problema que todo mensageiro do cristianismo, do evangelho, tinha, que era os oponentes e perseguidores. Um segundo ponto de vista sobre esse assunto do que seria o espinho na carne é o que é defendido pela maioria dos reformadores, que seria uma espécie de perturbação espiritual que o apóstolo Paulo sofria, ou seja, perturbações relacionadas à sua vida espiritual. Alguns pensadores, inclusive, relacionam à questão sexual, que Paulo, por ter abraçado o celibato, ele na verdade era oprimido pelos seus desejos sensuais, seus desejos sexuais, e ele dessa maneira sentia como um espinho em sua carne que lhe atormentava. Esse pensamento tem por base principalmente por causa que o termo sarx aparece, espinho na carne, o termo carne sarx, e normalmente o termo sarx aparece nos escritos paulinos relacionado à natureza pecaminosa. Então,
Muitos dos defensores dessa linha, portanto, utilizam esse termo para essa defesa. Inclusive Calvino, ele chega a dizer que realmente está atrelada a algum tipo de perturbação como essa, relacionada à área sexual ou relacionada a alguma outra área ligada à sua vida espiritual, até mesmo a opressão do inimigo sobre a vida do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo enfrenta essa guerra espiritual. Russell Norman Champ, ao fazer a citação de vários pensadores, ele deixa claro, inclusive, que grandes homens de Deus do passado, por terem abraçado o celibato, sofreram sim esse tipo de tentação. Ele dá o exemplo, por exemplo, de Agostinho, ele dá o exemplo de Jerônimo, ele dá o exemplo de Antônio de Pádua, que foram homens que sofreram esse tipo de tentação. Portanto, nesse ponto de vista, nessa ideia, há essa ligação que Paulo estava, portanto, falando desse espinho na carne, que seria essa espécie de tentação ligada ou à área sexual, ou a algum tipo de opressão que ele sofria, que Deus permitia que ele sofresse, para que ele, de alguma maneira, permanecesse humilde. Todavia, nós temos um problema com esse ponto de vista. Porque, realmente, como Deus não retiraria de um servo seu essa questão de uma opressão espiritual, ou até mesmo não fortaleceria o apóstolo Paulo para vencer desejos pecaminosos, se ele, na verdade, era um homem que estava vivendo uma vida de santificação, o apóstolo Paulo. E não teria sentido Deus estar utilizando esse tipo de espinho na carne para que Paulo não se exaltasse, se na verdade esse tipo de ideia de tentação leva o homem ao pecado, na verdade. Então não teria sentido. E Paulo, na verdade, é um defensor de que nós, seres humanos, devemos estar constantemente vencendo os nossos desejos pecaminosos. E em um detalhe, o espinho vai aparecer em um determinado momento, ou seja, provavelmente 9 anos depois da conversão de Paulo. E vai aparecer depois de uma grande revelação que ele teve de Deus. Então, tem uma razão, uma causa e um propósito. A questão da nossa guerra contra a nossa natureza pecaminosa e os nossos desejos pecaminosos, ela acontece desde o início da nossa vida cristã. Claro, se estamos no Espírito, temos força para vencer os desejos da carne. Crucificamos a carne com seus desejos. É o que o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas. É o que ele fala em Romanos capítulo 6 e capítulo 7. Então não teria muito sentido, inclusive, com a teologia paulina, esse tipo de pensamento. Não teria muito sentido, inclusive, com o que o próprio apóstolo Paulo ensina. Então, essa ideia, ela chega a ser um pouco contraditória quanto à realidade e à postura do apóstolo Paulo. O terceiro ponto de vista sobre o que seria o espinho da carne de Paulo não seria essa questão de oponentes e muito menos de perturbação espiritual. Esse terceiro ponto de vista trata de que Paulo enfrentava, na verdade, uma espécie de doença. E é um ponto de vista muito aceito, inclusive, pela maioria dos pensadores modernos. A maioria dos pensadores modernos, portanto, por interpretar-lhe carne de forma literal, não à natureza pecaminosa, mas ao corpo físico, acredita que Paulo realmente está falando de algo de dor física. E realmente acredita que Paulo está falando de algo que o estava incomodando e que em um dado momento de sua vida ele passou a ter. Logo, seria uma doença. Bem, a questão é que doença seria essa? O primeiro ponto de vista do que seria essa doença é o que é defendido por uma grande parte desses teólogos modernos, que seria uma espécie de deficiência visual. O apóstolo Paulo, depois da experiência de Damasco, ele poderia ter tido os seus olhos, mesmo ali da experiência da cura, com sequelas. Outros acreditam que não, a cura ali foi
plena, foi completa. Mas ele passou a ter esse tipo de problema logo depois ali, quando ele teve a sua primeira viagem missionária e quando ele já teve ali o contato, inclusive, com os irmãos da Galácia, quando ele foi apedrejado junto ali com Barnabé, quando eles sofreram aquela já primeira grande perseguição ali naquela região. Por quê? Porque os grandes defensores dessa linha, eles utilizam realmente o texto de Gálatas para a defesa de que Paulo realmente ele tinha um problema visual. De que forma? No texto lá de Gálatas, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 15, Paulo realmente fala que tem uma enfermidade, e no versículo 15 é dito que os irmãos da Galácia estavam dispostos a dar até os próprios olhos para Paulo. Então muitos, portanto, chegam a entender que Paulo está falando que tinha algum problema em sua vista. E mais ainda, quando ele escreve para os irmãos da Galácia, lá no capítulo 6, versículo 11, e que diz que está escrevendo com seu próprio punho, ele diz: estou escrevendo em letras grandes, dando a entender que Paulo estava com algum tipo de deficiência em sua visão. Sua visão estava de alguma forma prejudicada. E é mais interessante ainda que quando se pega a data em que Paulo fala dessa experiência que teve, da revelação que teve com Deus, retornando, dá realmente o período mais ou menos de quando Paulo saiu em sua primeira viagem missionária com Barnabé e que realmente ele foi para a região ali da Galácia e sofreu aquela primeira perseguição. Então muitos entendem, portanto, que Paulo tinha esse problema de vista, sim, e era a doença que ele enfrentava, que era o espinho na carne. E mais interessante ainda, que os defensores dessa linha intercalam com um texto lá de Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 12, em que Paulo fala de revelação que ele recebeu de Deus. Então, tentam ligar a revelação de 2 Coríntios lá com o texto que é falado em 2 Coríntios, com o texto lá de Gálatas, capítulo 1, verso 12, dizendo, portanto, que o problema que Paulo enfrentava era um problema visual. E quanto a esse ponto de vista de ser essa doença, essa deficiência visual, grandes pensadores, inclusive ligados à visão pentecostal, são defensores desse pensamento. Por exemplo, o escritor da Bíblia pentecostal, Donald Stamps, defende que sim, Paulo tinha esse problema, essa deficiência visual. Uma outra ideia do que seria a doença de Paulo seria de que Paulo, na verdade, enfrentava crise de epilepsia. Os defensores dessa ideia não concordam que Paulo apenas tinha um problema visual, porque o texto chega a dizer que o mensageiro de Satanás esbofeteava Paulo. Paulo deixa entender que ele estava sofrendo dores, muitas dores em seu corpo por causa desse mensageiro de Satanás, desse espinho da carne. Então, os defensores dessa ideia deixam claro que realmente a crise de epilepsia era uma doença vergonhosa. Hipócrates chega a dizer que era uma doença divina. E Paulo chega a falar mensageiro de Satanás, denotando ou ligando a uma expressão que existia na época da ideia do mensageiro do submundo, porque era pensado naquela época que a epilepsia realmente era uma doença que tinha uma intervenção sobrenatural. Os judeus interligavam logo a questão de demônios, a uma intervenção demoníaca até. E entre os gregos e os demais, que havia sim uma intervenção sobrenatural. Então, muitos chegam a achar realmente que Paulo tinha essa questão de crise epilética e que ele estava realmente sofrendo dessa doença que era vergonhosa. Inclusive, Júlio César sofreu desse tipo de doença que era humilhante para ele. E, inclusive, quando ele tinha esse tipo de crise, ele se afastava para um local escuso, para um local separado, para que as pessoas não vissem e ele não fosse humilhado. Então, dessa maneira, Paulo chega a dar a entender que essa doença para ele esbofeteava ele, trazia dores para ele. E a ideia até que é dada aqui de esbofetear é a ideia de esmurrar. E é interessante o termo ali que está
no grego kolaphizo, que não é apenas o bater no rosto, não é apenas o soco, mas é a ideia da tapa em que se bate com a mão, com a parte externa, dando a ideia de um senhor que humilha o seu subordinado, dando a ideia de alguém superior que humilha o inferior, a ideia de humilhação. Então Paulo se sentia humilhado por essa doença. Então os defensores dessa linha, que Paulo enfrentava uma espécie de crise, eles utilizam esses argumentos para dizer não pode ser apenas uma crise visual. Paulo enfrentava algo muito maior. Mas ainda de doenças, tem vários e vários pontos de vista. Há aqueles que defendem que era um tipo de doença crônica que Paulo enfrentava. Há aqueles que defendem até que Paulo enfrentava uma espécie de depressão, para se ter uma ideia. Então, essa ideia de doenças são muitas, mas as duas principais são essas que nós apresentamos já para você. Bem, é um assunto rico de informações. Se fôssemos aqui detalhar cada um desses pensamentos, nós teríamos de falar muito, mas nós queremos aqui, do texto, realmente apresentar o que Paulo queria ensinar para nós quando escreveu sobre esse tipo de problema que ele estava enfrentando. Utilizando, portanto, princípios hermenêuticos, vejamos algumas coisas que são importantes. Primeiro, Paulo ele faz questão de enfatizar que o seu espinho ele era doloroso, que era algo que fazia ele sofrer. É interessante o termo grego que é utilizado, skolops, não está falando apenas da farpa, pode ser sim traduzido como a farpa, como o espinho, como a ponta de um anzol, mas também pode ser traduzido, e é muito traduzido inclusive, como o toco, como a estaca, em que pessoas eram crucificadas ou empaladas. Então Paulo está falando de algo que ele sofria muito, e não era apenas como uma dor de uma farpa, mas era a dor realmente de uma crucificação. Era uma dor em que ele e o seu corpo estava totalmente sendo ali dilacerado. É o que ele sentia. Era algo muito doloroso e humilhante para ele. Uma segunda coisa que é interessante, que o texto faz questão de nos ensinar, é a questão de qual foi o propósito do espinho. O espinho não foi por um acaso. Pelo contrário, o espinho teve sim um propósito, uma razão, uma finalidade. Ora, Paulo tinha tido revelações de coisas inefáveis. E o texto é claro quanto a isso. E ele recebeu esse espinho, que era um mensageiro de Satanás. E o termo até mensageiro ali, anjo. Um anjo de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se exaltasse. O texto é claro. Deus, na verdade, queria preservar o apóstolo Paulo. Deus, na verdade, estava usando o espinho na carne para que o apóstolo Paulo não deixasse ou não se exaltasse ou não explodisse de orgulho pelo que tinha visto, ou pelo que estava vivenciando, ou pelas obras de Deus na sua vida. Deus estava usando, na verdade, o sofrimento como uma ferramenta para que Paulo fosse moldado, para que o caráter de Paulo fosse moldado. Deus utiliza a tribulação para isso. O sofrimento, a tribulação, são essas ferramentas de Deus. E são ferramentas que elas têm sim eficácia, porque nos fazem meditar, nos fazem ver a nossa pequenez, nos fazem enxergar que somos vasos de barro, mesmo tendo tesouros dentro de nós. Então é isso que o apóstolo Paulo quer deixar claro para os irmãos de Corinto, que ele, mesmo sendo um grande homem de Deus, de grandes experiências, como ele conta toda a carta, mesmo assim, ele é um homem frágil, que é dependente da graça e da misericórdia de Deus, e que Deus, mesmo ele orando 3 vezes, sendo um homem de milagres, mas Deus disse: a minha graça te basta. E um terceiro detalhe, já que é ensinado, inclusive, pelo texto para nós aqui, é que a fonte da doença de Paulo, desse espinho de Paulo, desse problema que Paulo enfrentava, seja a doença, seja a perseguição, como nós levantamos aqui, seja uma perturbação, nós não sabemos o que é o espinho da carne de Paulo, mas a fonte desse espinho não é Satanás, é Deus.
Deus, na verdade, usa Satanás como um meio, mas a origem, o início é, na verdade, parte de Deus. Deus é a origem desse espinho na carne de Paulo. Por isso que Paulo, ele se conforma com a resposta de Deus, porque ele sabe que tudo aquilo que ele estava passando estava dentro do plano de Deus. E essa é a grandeza na vida de Paulo, essa conformação que ele tem por compreender as grandezas do plano e da perfeição de Deus para a sua vida. Então, isso é que é grandioso que o apóstolo Paulo nos ensina. E por fim, o que o texto ainda nos traz? O texto não diz o que é o espinho. Isso aqui é bom. Sabe por quê? Porque o objetivo do texto é deixar claro para nós que os nossos problemas, as nossas lutas, podem sim serem equiparadas nessa questão de problemas de lutas que o apóstolo Paulo enfrentava. O espinho na carne de Paulo ali, esse texto do espinho, pode ser aplicado para nos instruir, para nos trazer sim a ideia de que nós somos dependentes de Deus e cada um de nós temos o nosso espinho. Cada um de nós temos a nossa cruz. Cada um de nós temos os nossos sofrimentos. E eu e você devemos, como o apóstolo Paulo, entendermos que a graça do Senhor, ela nos basta. Ela é suficiente. Ela é grandiosa sobre as nossas vidas. Por isso que o espinho, o que foi o espinho de Paulo, não é dito. Continua obscuro, mas ele nos traz lição, porque realmente, por ser obscuro, ele está nos motivando a compreendermos a grandeza de Deus em nossas vidas. E ainda falando do espinho de Paulo, Russell Norman Champlin diz algo interessante. Ele faz uma analogia de um escravo que anda com um imperador, com a carruagem do imperador num cortejo triunfal. E ele equipara esse escravo com Paulo. Paulo, ele é esse escravo que anda ao lado dessa carruagem. A carruagem cheia das grandes obras e das maravilhas que ele, através da graça de Deus, tinha feito. As maravilhas que Paulo, as obras de Paulo estavam ali na carruagem. Mas ele continuava sendo o escravo apenas que andava do lado. Para que ele lembrasse sempre que ele era pequeno, que ele era frágil, que nada ele podia e que todas as maravilhas, a glória, tudo que tinha acontecido na vida dele não foi por ele, mas foi a graça que bastava. Foi o poder de Deus. É algo grandioso ali que realmente Paulo tinha que parar e pensar que ele era apenas um escravo e Deus é que estava agindo de forma gloriosa. Bem, depois de terminado esse vídeo, o nosso pedido para você que participou é que você compartilhe com outras pessoas. Deixe aí o seu like, se você gostou, e ative o sininho e continue sempre vendo os vídeos aqui do nosso canal. Com certeza, você vai crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. E mais ainda, se você quer aprender mais da Palavra de Deus, o nosso convite é: vem estudar conosco aqui no Cetadem. O Cetadem é o Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montese. E nós temos aqui cursos que são acessíveis, que são ricos em conhecimento e de informação para você. Com certeza vai ser algo importante para a sua vida ministerial e também para a sua vida acadêmica. Nós estamos aqui para isso, para lhe ajudar e cada vez mais mostrar a grandeza que há na Palavra de Deus, em busca sempre de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.